Agora na aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Monteiro Lobato. Exatamente, é o Monteiro Lobato que a gente conhece da literatura infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fica lá, né, em Taubaté. Então, exatamente, o Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Tá? As histórias, as fábulas que ele escreveu, sempre ambientadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, marcou gerações, né? E é uma literatura que continua muito viva aí, né? Apesar das polêmicas recentes sobre o aspecto eugenista que aparece em alguns textos. Mas o Monteiro Lobato, ele nasceu ali em 1882, em Taubaté, como eu falei. Ele herdou, né, uma fazenda do avô, Visconde de Tremembé, por isso que a gente, aliás, no sítio do Pica-Pau, a gente tem o Visconde de Sabugosa, né? O avô do Monteiro Lobato foi Visconde. Mas, enfim, o Monteiro Lobato ele foi escritor, foi editor, ele teve editora, ele só publicava autores nacionais, foi industrial, foi fazendeiro, foi diplomata, ele foi adido comercial do Brasil nos Estados Unidos, foi também um grande empreendedor, né? E ele já tentava há muito tempo achar petróleo no Brasil, né? Trazer a independência do petróleo para o território nacional e foi um autor importante na literatura adulta também, tá? Então, Urupês é uma reunião de contos que ele havia publicado anteriormente em jornal. Então, até como a gente falou nessa aula, que os autores do pré-modernismo eles rompem com aquela literatura de andamento mais lento, aquela literatura mais pesada do século XIX, por conta da influência da escrita do jornal. Então, o Monteiro Lobato ele também tem uma escrita mais dinâmica, uma escrita bastante viva, né? E urupê, de onde deriva o nome? É um nome de um fungo que dá em madeira, né? A gente conhece popularmente como orelha de pau. É um tipo de parasita na biologia. E a metáfora não é à toa. A gente, nesse livro, vai conhecer a famosa figura do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que é aquele caipira, né, do interior, que foi levado também para o cinema no trabalho do Mazzaropi, né? E aí o que a gente tem? O Jeca Tatu é a caricatura do caipira do interior de São Paulo. Essa personagem aparece em dois contos, Velha Praga e Urupês. Vamos ler agora um trechinho para entender de que modo, por meio dessa literatura, o Monteiro Lobato ele vai denunciar o abandono em que vive esse homem do interior, atrasado, né? Longe das grandes cidades, longe do progresso, longe da história, e que vive sob a lei do menor esforço, vítima de parasitoses, né, de doenças aí que não são tratadas pela civilização. Então é interessante que o Monteiro Lobato ele está discutindo essa falta de cidadania e esse atraso que acontece em parte da população brasileira. Vamos lá. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta, estrovinhado, a crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 3 de maio, mal esvoaça o florido decreto da princesa e o negro exausto larga num rufe o cabo da enxada. O caboclo olha, coça a cabeça, margina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo. A 15 de novembro, troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bestifica-se ante o inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. Vem Floriano, estouram as granadas de custódio,
Gumercindo bate às portas de Roma, incitatus derranca o país. O caboclo continua de cócoras a modorrar. Nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé. Social como individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. Escarrar de um abismo noutro abismo, mandando ao céu o fumo de um cigarro. Há mais filosofia neste escarro do que em toda a moral do cristianismo. Para a gente fechar a aula de hoje, vamos falar agora de poesia. Augusto dos Anjos. Esse poeta paraibano, ele nasceu em 1884, no engenho de Pau d'Arco. E ele viveu lá até os 24 anos, mas com a decadência da economia açucareira no Nordeste, nos primeiros anos da República, fez com que ele tivesse de se mudar. Embora ele tivesse se formado em Direito, ele ganhou a vida como professor de literatura e divulgou seus poemas em jornais, até a publicação da sua única obra, Eu, em 1912. O irmão dele ajudou, né, a publicar esse livro. O que caracteriza a poesia do Augusto dos Anjos? O Augusto dos Anjos, ele é um poeta que explora o tema da podridão, da decomposição, terrores noturnos. Ele acabou morrendo em Minas Gerais, em Leopoldina, em 1914, com pouco mais de 30 anos, em virtude de uma pneumonia. Falando das características dessa poesia, o Augusto dos Anjos, ele vai ter um estilo único. Eu costumo dizer que ele é o Van Gogh da poesia brasileira. Por que Van Gogh? Porque o Van Gogh, ele foi um pintor que se esforçou por aprender a ideologia, os valores da pintura realista. Os Comedores de Batata é uma marca disso. Ele vai incorporar as técnicas, a visão dos impressionistas, vai avançar para o pós-impressionismo, né, uma pintura de caráter simbolista, mas ele não fechou em nenhuma dessas escolas. Ele mistura traços de cada uma e forma um estilo único. Isso é o Augusto dos Anjos dentro da poesia brasileira. Então, do parnasianismo, ele traz essa opção pelo soneto, o rigor na escolha das palavras, as rimas, a construção muito lapidar do texto. Do simbolismo, ele traz o aspecto existencial. É uma poesia existencial, voltada para o mundo interior, que traz imagens metafóricas, imagens simbólicas muito fortes. Do naturalismo, a opção pela linguagem tecnocientífica. E do expressionismo, uma vanguarda europeia que ele não conheceu, essas imagens escatológicas, de degradação humana, de violência, de morte. A linguagem dessa poesia, ela mistura do mais sofisticado da linguagem erudita com a linguagem coloquial, popular da época, a linguagem científica e essas referências simbólicas. E é muito bacana que ele consegue harmonizar esses universos semânticos tão distintos. Claro que é uma poesia que nos causa estranhamento, não é uma poesia que nos cause familiaridade, mas é uma poesia que conquista, que teve um grande apelo popular. E os temas? A angústia, o pessimismo,
a podridão, a decomposição, a fatalidade da morte, a destruição dos sonhos e dos valores humanos. Ah, um urubu pousou na minha sorte. Se por um lado, Augusto dos Anjos, a gente pode dizer que ele é o poeta do mau gosto, do escarro, dos vermes, por outro, é também um poeta cientificista. Também das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Caso raro. Apesar de ser uma poesia fortemente trabalhada, essa linguagem cientificista, naturalista, ao mesmo tempo marcada por uma vulgaridade, né, uma grosseria incrível, o Augusto dos Anjos ele conseguiu conquistar uma popularidade muito acima das expectativas. É o que mais se aproxima do que a gente diria hoje, poeta das massas, né? E foi exatamente o seu pessimismo, a sua angústia diante dos problemas, das crises pessoais, bem como as incertezas, né, de um século que começava de forma tumultuada, tanto aqui no Brasil como no mundo. É interessante que ele está escrevendo às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Aí você pode até me perguntar, Marco, tem um quê de decadentismo na poesia do Augusto dos Anjos? Absolutamente sim, tá? Absolutamente sim. Vamos ler mais do Augusto dos Anjos. E em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Essas reflexões metafísicas e existenciais de uma angústia profunda são as marcas dessa poesia. O sofrimento nasce de uma desilusão provocada pela impossibilidade de contar com qualquer tipo de solidariedade humana. É esse sentimento que se sobressai nos versos mais conhecidos do poeta. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Nesse soneto famoso do nosso poeta, ele revela, desde o título, né? A gente tem uma recorrência dessa visão de mundo, de imagens e de palavras que a gente diria antipoéticas, né? Do mesmo modo que o Baudelaire dizia que havia flores mal cheirosas, né? Flores feias, né? Aí as flores do mal. Então, na poesia também havia palavras mal cheirosas que, apesar disso, poderiam aparecer de maneira transgressora na poesia. Então, nesse sentido, Augusto dos Anjos, ele recupera essa subversão, essa modernidade da poesia do francês Charles Baudelaire. E esse poema é um autorretrato, né, existencial muito forte, em que ele se rasga, né, em toda a sua intimidade.
se assemelha até, né, um excesso, uma caricatura expressionista, né, rompendo com aquele limite do belo e do feio, numa postura que a gente vai ver muito na literatura expressionista. E o tema da morte, pode ver que a morte aqui ela não é glamourizada, né? Não é a morte romântica, que é um passaporte para o mundo do sonho, onde todas as possibilidades podem acontecer. Aqui não. É a frieza sem vida da terra. E talvez aí um outro soneto que é dos mais famosos do nosso Augusto dos Anjos, versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Então essa é um poema, né, em que o eu lírico ele parece que encontra uma outra pessoa, né? Ele dialoga, ele puxa assunto com alguém para passar sua visão de mundo. A intenção parece que é até nihilista, né? Não só o eu lírico ele não tem crenças, não tem expectativas sobre a natureza humana, mas parece que ele se compraz em envenenar a alma do outro, né? Ele até, né, mostra um gesto, né, de gentileza, né? Toma um fósforo, acende teu cigarro. E em seguida ele desconstrói essa imagem de gentileza humana. Ele diz que o beijo é a véspera do escarro. Uma visão bastante naturalista, né? A crença, né, na quimera, na fantasia, no sonho, na ilusão, resume a causa para a desilusão humana. Nesse poema, o eu lírico ele se dirige para um interlocutor que pode ser a gente, né, o próprio leitor do poema, para afirmar a impossibilidade de uma vida verdadeiramente feliz. Além da morte dos sonhos, a gente está condenado a enfrentar a solidão. Qualquer gesto de solidariedade deve ser visto sempre com desconfiança. E é nesse contexto que ele explica o terrível conselho no final: escarra nessa boca que te beija. Quando a gente traz um pouquinho para a experiência humana, não é de se estranhar. Então, quando a gente fala das relações humanas, muitas vezes as pessoas mais próximas de nós são as que mais nos machucam. Então, aquela mesma boca que te diz coisas maravilhosas, em algum momento vai te dizer coisas terríveis. Então, talvez seja essa experiência pessimista, negativa da natureza humana que o Augusto dos Anjos ele compartilha conosco um belo espírito decadentista. E para fechar, o poema Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais
E nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então, queridas e queridos, espero que vocês tenham gostado da aula. Para repassar essa aula, as tarefas aí da semana, vocês vão usar o livro-texto número 3 e o caderno de exercícios número 3, tá? Então, qual a orientação ali? Do livro-texto, para as aulas 9 e 10, vocês vão ler os itens de 1 a 5, tá? De 1 a 5 no livro-texto. E no caderno de exercícios, os exercícios de 1 a 6. Tá bom? Gente, obrigado pela aula. Até o nosso próximo encontro.